Olá, meu nome é Ítalo Bugança e hoje eu vim falar sobre comunicação verbal. Desde já, se você é novo ou nova aqui no canal, deixe seu like, compartilhe, se inscreva. Aqui embaixo vou deixar as minhas redes sociais para você estar me seguindo para acompanhar de perto as melhores novidades de desenvolvimento pessoal e humano para você se desenvolver na vida. Assim como também vou deixar aqui os meus podcasts, tanto na Amazon Music e na Spotify, para você acompanhar de perto os melhores áudios de desenvolvimento pessoal para você crescer na vida, tudo bem? Vamos prosseguindo. O que é comunicação verbal? Saiba que esta é uma playlist sobre a série de comunicação efetiva. Dentro dessa série eu vou abordar os principais temas sobre comunicação, para que assim você venha se desenvolver na vida, pessoalmente e profissionalmente, para que você possa perder esse medo de falar em público e assim como também desenvolver uma aptidão na sua voz. Se comunicar é a melhor forma que você tem para fazer o que tem que ser feito no hoje, no aqui e no agora. Comunicação verbal. Comunicação verbal nada mais é do que um conjunto de palavras que forma uma frase instantânea. É uma forma de você se comunicar dinamicamente e assim facilita no uso do dia a dia, seja na área profissional, seja na área pessoal também. Por exemplo, em uma empresa, a maioria das pessoas usa essa comunicação para falar em palestras, para falar em reuniões, para falar sobre todo o desenvolvimento daquela empresa, como ela anda no seu dia a dia. E essa maneira como você aborda, seja em palestra, reuniões, enfim, isso facilita para que a comunicação chegue o mais próximo de entendimento para que a pessoa venha compreender o que está dizendo sobre aquele tema, tudo bem? Mas aqui eu separei quatro listas para você acompanhar de perto e melhorar a sua comunicação verbal, ok? Vamos prosseguindo. Número 1. Tenha confiança em sua voz. Quanto mais você fala de uma maneira que é prática e fácil, as pessoas conseguem compreender. Eu gosto de citar aquele exemplo. É como se você falasse para umas crianças em uma palestra. Imagine você ensinar as crianças, palestrar para crianças de 6, 5 anos. Elas vão compreender. Ou seja, claro que existem emoções dentro dessas situações, mas quando você explica para as crianças, o porquê não você não poderá explicar para adultos? É uma maneira dinâmica de você fazer essa breve explicação. Imagine crianças assistindo a sua live, assistindo a sua apresentação. Comunique-se dessa forma, porque as crianças elas conseguem compreender. Quando você fala de uma forma clarificada, ou seja, de uma forma simples e eficaz, é claro que a mensagem ela vai chegar de uma maneira muito mais fácil, né, nos ouvidos das pessoas. E quando ela chega de uma maneira mais fácil, a pessoa ela consegue compreender. As pessoas que estão ao seu redor, a plateia, ela consegue compreender o que você está dizendo. É claro, a base dessa forma de você se comunicar verbal é o seu tom de voz, a sua postura. Entende? Por exemplo, nesse livro, O Corpo Fala, de Pierre Will, ele denota muito bem essa questão, né? De você pegar essa linguagem corporal e basear em todo o conceito, né, de você se comunicar. E quando você usa um tom de voz suave, um tom de voz forte e firme, as pessoas que estão assistindo você conseguem compreender. Funciona dessa maneira. Então você tem que mostrar confiança em sua voz. Você tem que se autoconfiar em você mesmo, para depois você passar isso para outras pessoas. Então comece em você, para depois outras pessoas de fato compreenderem o que você está dizendo. Seja firme, seja forte na sua voz, mas antes de tudo, seja paciente para se comunicar. Respira, tenha calma. Em outras palavras, o que você tem que fazer é o seguinte: ter confiança. Demonstrar confiança para que as pessoas venham entender a mensagem que você está passando. Por exemplo, se eu falo cabisbaixo, se eu falo em um tom baixo, se eu tenho medo de olhar na frente e começo a olhar para os lados, você começa a perceber que não tem como as pessoas compreenderem o que você está dizendo. Você sim tem que se comunicar de uma maneira não robótica, mas sim de uma maneira eficaz e dentro da autoconfiança e dentro da comunicação verbal, baseando em todo esse sentido, que uma maneira dinâmica de mostrar que a comunicação ela é sim verbal, é demonstrar a sua confiança. Então dessa forma, tenha confiança na sua voz,
e demonstre todo o potencial que você tem, tudo bem? E assim elas vão conseguir compreender. Número 2, evite marcadores discursivos, ou seja, os marcadores de discurso nada mais é do que aquele tempo que você dá para falar logo posteriormente, ou seja, funciona assim, né, assim, lá, cá, você sabe, certo? Estes são os intervalos que você dá antes de prosseguir na sua fala dentro da comunicação verbal. Então, você tem que evitar isso, evite isso, tente ser mais dinâmico. Esta é a forma. Claro que você não deve parar de dizer algumas coisas, né? Por isso, aquilo e etc. Não, você pode falar, mas desde que você não preencha muito esse intervalo. Por exemplo, ficar com a boca calada. Você tem que então preencher de uma forma que seja significativo para que as pessoas venham compreender. Então, dispensa um pouco das comunicações discursivas. Assim você irá conseguir falar mais e assim a mensagem vai ser entregue de ótima qualidade. Número 3, foque na sua linguagem corporal. Nesse livro, O Corpo Fala, de Pierre Rolet-Tempon, esse livro ele ensina a usar a comunicação dentro da PNL, que é a Programação Neurolinguística, e assim baseando em todo o conceito de você ler o corpo humano, as expressões faciais, as expressões do corpo, como que aquela pessoa ela se comunica. Então esse livro aqui, ele te ensina muito bem a como ter uma postura correta dentro dessa linguagem corporal. E sabemos que a linguagem corporal, por si só, ela já fala, a qual você nem precisa se pronunciar, nem precisa falar. Então dessa forma, esse livro aqui, eu recomendo, é muito bom, vou deixar aqui no link na descrição para você estar comprando com preço de ótima qualidade, e eu creio que vai mudar os seus pensamentos dentro desse conceito da comunicação, que é a solicitação aí da linguagem, né? Que é a linguagem corporal. Então dessa forma, a linguagem corporal ela serve para você se comunicar, não por meio de palavras, frases, mas enfim, do jeito que você se comunica. Por exemplo, eu posso citar aqui tem alguns exemplos, muitos exemplos mesmo, mas eu gosto de usar essa, citado aqui nesse livro. Um exemplo muito bacana, que é aquele indivíduo a qual vai fazer uma reunião em uma empresa, ou entrevista de emprego, ela está com os braços na mesa, com o corpo ereto e olhando para a pessoa. Isso significa confiança. Além de ela confiar em si mesma, ela está dizendo assim, tudo que eu falar aqui, eu vou conseguir responder. Entende? Ela tem confiança. Diferente daquela pessoa que esconde os ombros, encolhe, fica com a cabeça baixa, olhando para cá, para lá, e enfim, esquece de desenvolver um ótimo trabalho porque não fez a linguagem corporal, não conseguiu se manter firme nessa linguagem corporal. E eu indico mais uma vez esse livro, O Corpo Fala. Vai estar aqui na descrição e por lá você encontra um preço de qualidade. Tudo bem? Número 4, pratique a escuta ativa. O que eu quero dizer? Prática a escuta ativa, ela simboliza de uma forma de você conseguir compreender o que outras pessoas estão dizendo e assim você trabalha de uma forma dinâmica e efetiva. Se você fala demais e você não consegue dar ouvido às outras pessoas, como você vai melhorar essa escuta ativa? A escuta ativa é uma consequência de pensamentos envolvendo todo o simbolismo daquela categoria que foi comunicada, ou seja, você esteve presente em uma comunicação de reunião, palestra, você anotou tudo. Agora você pratica a escuta ativa e você consegue desenvolver melhor quando você vai se comunicar. Funciona assim. E um ponto muito importante ligado com a linguagem corporal é que na escuta ativa você consegue compreender até mesmo o que a pessoa vai falar, bem mesmo antes dela comunicar. Bem mesmo antes dela se comunicar, você vai conseguir compreender o que ela vai dizer. E isso é muito importante porque você consegue encurtar o tempo, entende? E assim facilita no dia a dia. Então pratique a escuta ativa, esteja mais ouvinte e assim estude esse parâmetro. Estude como será a linguagem corporal baseado em todo esse conceito da comunicação verbal. Eu espero então que você tenha compreendido sobre comunicação verbal. Eu espero que você estude e complemente no seu dia a dia, na sua comunicação, em suas conversas, seja amigos, familiares, colegas de trabalho, empresa, enfim. Assim você vai se comunicar melhor e assim vai ser dinâmico em todas as categorias de conversa que você tem. Tudo bem? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal, deixe o seu like,
Me acompanhe nas redes sociais, lá no Instagram está cheio de conteúdo voltado à comunicação, a desenvolvimento pessoal e humano, tudo para você crescer na vida. Meu nome é Ítalo Bugança, tamo junto vivendo a vida espetacular. E até mais.